Beleza. A ideia é o seguinte, pessoal. A gente tem a honra aqui de ter o Renato com a gente aqui hoje, que já é um amigo de alguns anos já, né? Que a gente bate bola junto. É um cara que eu admiro muito. E a ideia é a gente conseguir construir uma visão um pouco da carreira no agro, né? É, a gente acha que para nós é uma estar no agro é uma excelente oportunidade pessoal, né? De profissional. É, e, e talvez seria legal a gente gastar o nosso tempo aqui pensando em como que a gente consegue tornar essa jornada mais legal, um potencial maior, né? Entender o setor, a dinâmica do setor, né? Isso aqui para nós em Belo Horizonte tem um gostinho especial porque a Tarkin é uma empresa do agro onde a maior parte das pessoas que trabalham aqui não eram do agro quando eles vieram. Então a gente é uma empresa que converte, né? As pessoas entram e nunca tinham pisado numa fazenda e vão começar a trabalhar aqui e acaba sendo a empresa de entrada deles no setor. Que é uma coisa que eu gosto muito, fico feliz, porque acaba abrindo oportunidade para muita gente conhecer o setor sem estar ligado originalmente fora dos centros de agro grande do Brasil, né, e sem estar ligado originalmente, mas você acaba trazendo muito talento nesses anos todos que acaba ficando, né, que acaba construindo uma carreira no segmento. E então, para nós, essa visão de construir a carreira no agro e as oportunidades que a gente vê e como é que a dinâmica funciona tem um gosto melhor do que se fosse na média. E então é isso. A, a ideia é a gente, talvez o Renato passar, bater o papo com a turma, a gente deixar mais aberto para pergunta, né, para o pessoal ir interrompendo à medida que for tendo as dúvidas. Eu queria também poder interromper a pergunta se me derem a permissão aqui. E aí depois no final a gente deixa para um bate-papo. Faz sentido a gente seguir assim? Sim. Beleza. Então deixa eu ver aqui, acho que tá aí, você que é a nossa mestre aí. Podemos começar? Esperamos chegar mais gente? Sim, Como é vamos que é? lá. Acho que já tem um público legal aqui, em respeito também, né, a todos que ingressaram no horário. Mais uma vez aí, Renato, obrigada pela sua disponibilidade, né, por estar aqui conosco hoje. A gente tem a honra, né, de ter aqui muitos clientes TAP, algumas pessoas externas também. E é muito legal essa oportunidade de ter essa troca contigo aí, que já tem uma carreira, né, de longa data no agro, já passou aí, né, por várias modes, né, conhece muito do mercado de insumos, né, distribuição também. Então, a gente está nessa transformação do segmento e ter sua visão, né, que está sempre na dianteira e puxando essa jornada, né, de carreira, acho que é valioso para a gente ter essa troca aqui com os nossos clientes e parceiros. Obrigada mais uma vez, acho que vamos delongar não, queria deixar a palavra toda sua aí para se apresentar e tocar, né, a sua visão, a sua perspectiva do que é o profissional do agro do futuro. Legal, Thaís. Deixa eu. Preparei um materialzinho aqui só para servir de base. Vocês estão vendo? Ainda Ainda não. não. Eu pus umas cadeirinhas aqui, eu não sei se é isso, né? Deixa eu ajustar aqui, voltar para o original da galeria, acho que fica melhor. Parece todo mundo. Agora apareceu sua tela. Apareceu minha tela, né? Então, Sim. peraí. Legal, pessoal. Acho que a Thaís fez uma apresentação minha aí, né? Eu estou 35 anos no agro. Eu sou engenheiro agrônomo, formei aqui na Unesp de Jaboticabal. Depois desses 35, passei metade do meu tempo na Syngenta, onde eu comecei com pesquisa e desenvolvimento, fui gerente de marketing de culturas, gerente de marketing de produtos. Minha última posição foi como novos negócios, né? Então, daí também a paixão por esse mundo de agtechs aí, é onde eu conheci o Luiz, até na antiga empresa que ele tinha, né? Que depois foi adquirida pela Syngenta. E a gente começou toda a fazer o trabalho de scouting, né, das tecnologias para trazermos. Depois eu mudei de ares, fui para a Bayer, respirar um novo ar. Foi a minha primeira experiência na área comercial, então fui diretor comercial da Bayer aí, no Cerrado. Passei um bom tempo na Bayer.
Fiquei 2 anos e meio no Cerrado como diretor comercial e depois mais 1 ano e meio como diretor comercial. Apareceu a oportunidade de eu ser CEO da Albon, né? A Albon fiz o Green Light aqui quase no Brasil, né? Mudei até o nome, o nome é criação do... Peguei o nome do fundador, colocamos no Brasil e hoje se apropriou o nome Albon para a operação toda. Aí eu quis mudar de lado e apareceu uma oportunidade para eu ir ser CEO da AgroSem. A AgroSem era uma distribuição no sul do Brasil, com a sede em Londrina, e tinha acabado de adquirir a Agroferrari, em Santa Cruz do Rio Pardo, e tínhamos lá 50 lojas, mais de 1.000 colaboradores. Fiquei 3 anos na distribuição de insumos. Quando era para juntar a AgroGalaxy, estava tudo certo para eu ser o CEO. E aí, por vias de destino, na última hora eles mudaram de ideia e eu também aí não quis continuar na empresa. Eu fiquei um período de não compete. E esse período de não compete eu aproveitei para construir uma carreira secundária, né? Não só a carreira de executivo, mas comecei a construir uma carreira de peregrino no agro. Tá tudo certo? Vocês estão me ouvindo? Estamos todos Sim, te estamos ouvindo, ouvindo, sim. Renato. Ah, sim. Tá, que eu parei de ver vocês aqui. Não. Então, pessoal, e aqui é um bate-papo, tá? Então, qualquer coisa, fale que eu não estou vendo vocês. Levante a mão aí, é muito mais uma questão. Então, nessa fase de peregrino, eu comecei a fazer a minha carreira em Y. Eu sempre construí a minha carreira trabalhando para empresas, né? Sempre pensei em ser executivo, desenhei a minha carreira para ser gerente de marketing, depois eu queria meu ponto alto e eu queria ser diretor de marketing, né? Eu sempre falo que eu sou fã do Renato Guimarães, que hoje é presidente da FMC, e eu falei, cara, eu quero ser o que esse cara é. E ele era diretor de marketing da Syngenta, eu falei, pô, vou desenhar minha carreira para ser diretor de marketing. Quando eu cheguei diretor de marketing, é hora de você pensar nos outros pontos, né? E CEO nunca passava para minha cabeça, mas apareceu a oportunidade de ser CEO da Albo, da AgroSem, e eu resolvi encarar. E nesse tempo de peregrino, foi muito bom que eu comecei a fazer algumas reflexões de vida. A época de não compete, eu aproveitei para fazer o caminho da fé. Para quem não conhece o caminho da fé, é um caminho que vai de Águas da Prata, Aparecida. Eu fiz esse caminho, são 318 quilômetros andando. Levei 14 dias para fazer esse caminho. E sempre no caminho as pessoas me falavam foco, força e fé. E todo dia eu via foco, força e fé, foco, força e fé. E foco, força e fé é o que nós fazemos na nossa carreira, né? Na nossa carreira de executivo, de empreendedor, de agricultor. Nós temos que ter foco, temos que fazer o planejamento, temos que ter a força para executar o que nós planejamos e temos que ter a fé, acreditar que tudo aquilo é possível. Sem esses 3 ingredientes, nenhum executivo consegue ter sucesso, nenhum peregrino consegue chegar aonde ele quer chegar e nenhum empreendedor consegue fazer. Passado o meu período aí sabático, eu recebi a oferta da UPL para ser CMO, né, voltar na área de marketing, que é o que eu mais gosto, né, de dar aula, eu gosto de falar sobre marketing, gosto de fazer planejamento estratégico, e eu comecei e fui trabalhar na UPL. Fizemos uma campanha muito legal, né? Puta, a UPL foi uma época de muita diversão, fizemos toda a associação da UPL de construção do branding junto com o Cafu, aproveitar essa parte de sustentabilidade que ela queria mostrar ser uma empresa que pensava no agricultor de uma forma mais holística. Construímos todo esse brand da empresa e foi muito legal. E depois eu tive a experiência de ser CEO de uma concessionária de máquinas da John Deere, a Ciarama Máquinas, no Mato Grosso do Sul. E ano passado foi um ano muito doloroso, né? Foi um ano que eu tive que fazer muitas demissões. E isso causou para mim um desconforto. E eu falei, pô, eu tenho que saber o que eu gosto de fazer e o que eu não gosto de fazer. E eu percebi que eu sou um executivo que eu não gosto de fazer turnaround, eu não gosto de fazer enxugamento de quadro, eu gosto de crescer, eu gosto de pensar grande. Em dezembro eu resolvi pedir demissão da Ciarama e hoje eu estou compartilhando aprendizados, né? E nessa vida que eu estou agora, de dar consultoria, de dar aula, eu aprendi algumas coisas. Todo homem tem que fazer 3 coisas na vida, né? O homem tem que plantar uma árvore, o homem tem que
fazer filhos, né? E o homem tem que escrever um livro. Tudo isso são coisas que deixam legados, né? Por isso que falam que o homem tem que fazer essas três coisas, a mulher tem que fazer essas três coisas para deixar um legado. E eu estou adicionando um quarto legado na minha vida, uma quarta coisa que eu gosto de fazer, que é construir pessoas melhores do que eu, né? Então, por isso que nós estamos aqui. E hoje eu quero compartilhar essa história, quero falar um pouquinho do que eu vejo do agronegócio e de como o profissional, né, do agronegócio tem que ver as oportunidades aí. E a primeira coisa é esse, né, esse quadro feito pelo Marcos Fava Neves aqui, eu adoro, né, que mostra o nosso protagonismo global, né? Então, se você vê de todas as principais commodities do mundo, ou nós somos o maior produtor mundial, ou nós somos o maior exportador mundial. Nesse meio tempo, Renato, deixa eu te perguntar. A gente, assim, eu não sou nativo do agro, né? Eu trabalhei uns 15 anos na minha vida antes de ir pro agro. E a primeira impressão que eu tive quando eu comecei é que é um setor difícil pra caramba. Assim, se você for comparar com outros segmentos, com indústria, com setor de mídia, telecom, que eu tenho trabalhado antes, é um setor acoplado, assim, tudo depende de tudo, sabe? Assim, não dá para você trabalhar com fertilizante sem entender de defensivo e de semente. Sim. Não dá para trabalhar com semente sem entender de fertilizante. Não dá para trabalhar com semente de milho sem entender de café, porque tem uns caras que tem milho e café, você vai chegar lá, você vai ter que entender da dinâmica entre as culturas. A quantidade de coisas que você tem que saber é enorme, altamente acoplado, tem esse problema da sazonalidade, dos anos ruins, dos anos bons. É difícil pra caramba, sabe? Isso faz com que aí a gente acaba tendo duas coisas que eu queria que você comentasse. Primeira, é que o povo que consegue aprender esse negócio e fica bom nisso, como é difícil, são poucos. Então o setor acaba sendo tipo uma panelinha, assim, sabe? Todo mundo se conhece, se juntar numa festa, sai uma festa boa porque eles são amigos, né? As pessoas vão trocando de empresa, mas as relações pessoais continuam. Então é um setor que, apesar de ser grande, né? Talvez o maior setor do Brasil aí, em termos de tamanho da economia, ele funciona às vezes igual um gueto. Todo mundo se conhece, sabe? E o segundo é que dá um trabalho danado para você ficar bom no agro, para conseguir aprender tudo, né? Isso a gente vê pesando às vezes nos profissionais jovens, no pessoal que formou em agronomia há pouco tempo e que tá ou não, né? E começou, arrumou o primeiro trampo no agro lá, tá trabalhando com o Matê, ou tá às vezes dentro de um time de marketing, um time de finanças nas empresas. E ele olha assim e fala: putz, eu nunca vou saber esse monte de coisa que esses caras sabem aqui para eu ficar bom igual. Vai demorar. E eu queria que você comentasse sobre isso, né? Como essa jornada de aprendizado é difícil no agro, como as pessoas vencem isso, e que impacto isso tem para a jornada profissional deles, assim, como é que a gente consegue talvez acelerar isso e ser exposto a mais conhecimento? Eu adoraria ver sua opinião sobre isso. Eu acho que isso é uma coisa que provavelmente aflige todo mundo que está no começo de carreira no agro, né? Assim, você olha para você mesmo aí, fala um tanto de coisa que esse cara sabe, como é que eu vou aprender esses negócios para eu conseguir, né? Não, é muito legal essa visão, né, Luiz? E eu sempre digo assim, nós somos 25% do PIB brasileiro e nós empregamos 33% da força de trabalho do Brasil é empregado pelo agronegócio. Mas o grande ponto é que quando você vê que o nosso público principal, ele é pequeno. Se você vê hoje no Brasil, nós falamos que tem 5 milhões de agricultores no Brasil. Mas nós temos 4 milhões e 400 mil agricultores que têm menos que 50 hectares. Nós só não tem 1 milhão de agricultores aí que são agricultores maiores que 50 hectares. A hora que você vê que você tem 1 milhão de agricultores, de grupos de agricultores, que todo mundo circula em torno deles, o mercado começa a ficar pequeno. Por quê? Porque é isso que você falou. E eu sempre digo, cara, que a agricultura, né, quem trabalha no agronegócio, é um negócio assim, o nosso ciclo é igual ao da agricultura. Nós plantamos soja em setembro, colhemos soja em janeiro, plantamos milho, colhemos milho em junho, e no final nós vamos plantar a soja no mesmo terreno, na mesma época do ano, no ano seguinte. Então, como você começa a circular, você começa a ficar com um mercado pequeno onde todas as pessoas se conhecem. E essa complexidade, apesar de, né, eu falo assim, essa visão generalista, nós estamos começando a entrar numa era que o especialista também vai ter vez. Que nem você fala assim, operador de máquinas. Cara, operador de máquinas é um negócio assim,
Hoje tem operadores de máquina que está faltando operador de máquina que são remunerados, cara, salário de 18 a 20 mil reais por mês. E quem que está indo nisso daí? Você não existe escola de operador de máquina. Porque você pega uma colheitadeira aí que o agricultor gasta 7 milhões com toda a tecnologia embarcada, nós não temos ninguém capacitando isso. Então a capacitação está sendo feita pelo próprio fazendeiro, pela própria propriedade, pelas próprias agriculturas. Então esse ambiente está começando a virar especial. Pô, um cara de biotecnologia, né? Um cara que faz melhoramento genético, pô, um cara que cuida de drones, um cara que cuida de inteligência artificial. Está criando especialização, mas o que é importante é que quanto mais você ter os generalistas para entender o contexto, entender a jornada do agricultor, vai ser importante para conectar pontos, né? Então você vê tudo que você conhece pra caramba, você não vem do agro, você vem da tecnologia, mas você entendeu o que você tinha que fazer, curar uma dor do agricultor. E aí precisou vir alguém para entender a jornada do agricultor para você sanar. E uma das coisas que eu muito vejo agora, né, Luiz, eu acho que tá faltando para nós muito dessas visões, né? O Brasil tem mais de 1.870 agtechs, que são soluções aí que eu vou falar sobre isso, que está ampliando muito o mercado de trabalho. Mas, cara, quantas dessas estão sendo feitas realmente para curar uma dor do agricultor? Ou está sendo feito muito mais para vender a ideia para Faria Lima? O que nós temos que ver é entender esse público. E quando a gente começa a entender a jornada do agricultor, quando nós começamos a entender, né, as dores dele, e é muito simples as dores dele. O agricultor tem 4 dores na vida, né? Cara, ele precisa produzir mais. Como que ele vai produzir mais? Cara, através dos cientistas, através dos agrônomos, ele vai ter que ter uma melhor genética, ele vai ter que ter uma tecnologia diferente, né? A segunda dor é como que ele reduz custo. Cara, como que você reduz custo? Aumentando a eficiência. Aí você vai precisar de leitor de dados, você vai precisar de gente analítica, você vai precisar de gente que entende de processo. Depois, a terceira dor é reduzir risco. Pô, aí nós vamos precisar de quem entende, né, de climatologia, quem entende de estatística, quem entende de seguradora. E a quarta dor dele é assegurar a comercialização, né? Como que nós vamos fazer fechar o contrato no melhor? Então, a hora que você entende a jornada dele e a hora que você entende que o mundo dele é pequeno, você fala assim, cara, olha as oportunidades que tem. Beatriz, se você puder passar um pouco o próximo slide, a gente vai complementando essa pergunta. Então, olha o tamanho disso, né? Você pega o Brasil, né, no agro. Cara, e quantas oportunidades nós perdemos, né, Luiz? De falar assim, cara, você pega assim, nós somos o maior consumidor de agroquímicos do mundo. Quantas plantas nós temos de fazer síntese no Brasil? Cara, nós não temos quase nada. Nós importamos mais de 95% dos químicos do mundo, nós importamos ou já traz pronto, que nós estamos sendo tão incompetentes de não ter nem fábrica aqui, que nós estamos trazendo produto com 200 gramas de ativo e 800 ml de água da China para cá. Nós estamos importando água da China. Vem o galão fechado. Já vem galão fechado. Por quê? Fechado. Porque a nossa indústria não tem competitividade. Aí fica mais barato trazer um produto da China do que fazer aqui no Brasil. Fertilizantes é a mesma coisa, né? Então você vê o quê? Tecnologia. Cara, quantas tecnologias nós estamos criando aqui ou nós estamos trazendo de fora? Então, nós temos um grande mercado aqui no Brasil, uma pujança na produção dentro da fazenda, mas nós estamos perdendo a oportunidade de começar a olhar esse ecossistema de uma forma que nós sejamos protagonistas. Eu falo mercado de biológicos, né? Para quem aí, eu vejo, o mercado de biológicos vai crescer muito, não só pelo controle, mas também pela possibilidade de você substituir fertilizantes químicos por organismos biológicos. Mas, cara, se nós não começarmos a pensar que nós temos que descobrir os nossos micro-organismos aqui, sintetizar os micro-organismos aqui de uma forma diferente, fazer inovação aqui, vai ter algum país que vai pensar primeiro que nós. E se nós não cuidarmos, daqui 20 anos nós vamos estar importando micro-organismos de outro planeta, de outro país aí. Então, como que nós podemos fazer isso? Então, a hora que a gente olha as oportunidades, né? É um mundo tão grande, cara, de tanta oportunidade, mas olha os desafios que nós temos, né? Eu vou falar um pouquinho mais. Polaridade, regra tributária,
insegurança jurídica. Quantos problemas a gente não cria para nós mesmos, né? Logística. Logística. Então, pô, o que o profissional agora tem que ver? Cara, eu acho que tem espaço para todo mundo. Acho que tem espaço para você ter essa visão especializada, mas tem espaço para fazer a conexão. Eu acho assim, os generalistas que conseguem ligar os pontos, que conseguem entender a jornada, vão ser muito úteis para quem é especializado. Então tem, e você sabe, né, tem vários profissionais que gostam da parte da generalização, mas tem uns que gostam da especialidade. E nós vamos falar algumas oportunidades aqui que eu vejo muito em especialização e no generalista. Mas você foi um exemplo disso. Você certamente contou com pessoas que tinham essa visão generalista e falou, pô, onde que é a conexão do seu produto? Em que jornada do agricultor vai servir? Como que você vai acessar? Então, essa é a riqueza desse nosso setor, né? A gente, assim, para as startups tem que ser uma máquina de aprender, né? Assim, acho que é você que define sucesso, porque a gente tem como startup, a gente tem esse desafio de você tem uma ameaça existencial, né? Assim, se você não resolver um problema importante, Sim. você como empresa perde o direito de existir mesmo, né? Então, Não. essa empresa tem que dar um jeito. Para as outras empresas, a gente vê, assim, mas por exemplo, uma coisa que a gente viu nos últimos 2 anos, e tem muita oportunidade mesmo, né? Na hora que eu olho assim, o mundo de biológicos enorme, o mundo até, por exemplo, se você vai conversar com as químicas, eles falam, olha, se tivesse tecnologias de aplicação mais sofisticadas, eles Uhum. podiam trazer produtos que se aplica só um pouquinho, então a linha de preço dele é bem mais cara, mas ele Sim. é super eficiente. Então, se aplicar ele certo, ele é muito melhor que o outro produto mais barato. Mas ele não tolera não ser aplicado certo. E aí, por falta de tecnologia de aplicação, tem muito deriva nos pulverizadores, ou às vezes ele não conseguir fazer um acionamento de válvula dentro do computador de bordo, o produto se torna inviável. Assim, e você começa a ver as oportunidades de geração de valor. Se alguém resolver isso, se abre a janela para uma classe nova de herbicida, por exemplo, né? Mas assim, e tem um setor que me chamou mais atenção, né? Que foi o motivo da gente ter colocado esse foco na TARC, e que tem se tornado cada vez mais importante nos últimos 3 anos, que é o financeiro. Uhum. Então, o agro andou nos últimos 20 anos sendo carregado pelo crédito da indústria, né? Assim, a indústria que estava bancando o crédito para produção. E esse crédito está ficando cada vez mais difícil e as revendas e as próprias indústrias estão tendo que ter um mini banquinho lá dentro para aprender a dar crédito certo, conseguir Sim. manipular isso. E, e hoje o profissional que sabe resolver o problema de crédito de uma revenda ou de uma indústria vale muito, né? Uhum. E a gente vê uma super oportunidade, tanto que a gente tenta investir em treinamento para isso. E essa é uma jornada profissional que a gente vê também. Talvez seja legal você compartilhar um pouco Sim. do que você viu sobre isso. Depois a gente abre, André, para a pergunta. Tá. Mas talvez seja legal ouvir um pouquinho Uhum. mais da jornada do financeiro. Eu entendo que, pela própria atuação da Tarkin, a maior parte das pessoas que estão aqui com a gente, trabalham nas áreas financeiras das empresas, crédito e finanças em geral, né? Sim. E às vezes eles estão lá e talvez por ter a visão um pouco mais limitada da empresa, não conseguem ver o horizonte inteiro, porque a função dele não permite. E fica olhando assim, putz, o que eu consigo fazer de legal aqui para conseguir andar na carreira? Onde estão as janelas, né, para eu conseguir crescer na vida, ganhar mais, virar um gerente, conseguir é, seguir esse caminho. E aí, de um lado, Legal. estão as pessoas querendo oportunidade, do outro lado, as empresas precisando de gente que sabe resolver o problema do crédito. Tem um crunch, você está vendo isso? Tem um crunch nisso. Todo mundo atrás dos gerentes de crédito que sabem resolver o problema de Uhum. verdade, que não tem. E a oportunidade está aí, precisando das pessoas. Como é que a gente faz esse salto, né? A pessoa que está lá trabalhando num setor financeiro, procurando uma oportunidade, como é que ele entende o segmento como um todo, entende a empresa onde ele está, como é que a cadeia funciona, e como é que ele consegue fazer uma transição para virar um gerente financeiro, que nem você fez aí com você contou, né? Que você consegue projetar uma pessoa e falar, pô, eu quero ficar igual esse cara. Então, como é que. Sim. Seria legal a gente trazer para o horizonte deles, assim, como fazer essa Ah, transição. Acho que podia ser uma oportunidade. sim, legal. Não, eu falo assim, né? Você tem hoje nesse ecossistema do Brasil. Uma vez eu fiz uma correlação e falava assim, cara, o que que faz o Brasil crescer 1 milhão, 2 milhões de hectares de soja, de milho todo ano? Eu comecei a fazer correlação, pô, é o preço da soja? É o preço da milho? Ah, é o dólar?
Não. Cara, você sabe o que deu mais correlação positiva para fazer o agricultor crescer ou não foi financiamento e chuva. Cara, se o agricultor vê que chove, ele vai plantar mais. Se ele tiver dinheiro, ele vai plantar mais. Então, um dos problemas que a gente está vivendo aqui do crédito, crédito sempre foi um problema, mas os bancos oficiais cobriam uma certa parte, e essa certa parte era bom para o tamanho do agronegócio que nós tínhamos. Com o agronegócio crescendo, cara, nós estamos vendo. O Brasil hoje, se você pegar o nosso país, 95% do dinheiro que ele arrecada de imposto já está comprometido, né? Com salário, previdência e tal. Ele tem pouco para investir. E no agro ele vai pôr cada vez menos dinheiro. E o dinheiro que ele põe não cobre 30% hoje do agricultor. 70% o agricultor vai ter que buscar outras formas. E essas outras formas estão abrindo oportunidades para vários profissionais que antes não entravam no agro. Cara, você não precisava de uma fintech no agro. Você não precisava muito de você ter um bom gerente de crédito. Por quê? Você tinha uma segurança jurídica melhor. Você tinha condição, né? Você tinha condição de recuperar o seu dinheiro. Tanto que muitos distribuidores no passado, cara, como que eles ficaram ricos? Ficaram ricos por quê? Porque eles recebiam muita conta em terra, em casa, em equipamentos. Hoje, com essa maior facilidade, né, com a nossa legislação sendo mais benéfica para quem deve do que para quem está cobrando, hoje ele não tem mais como fazer isso. E nisso daí surgiu vários profissionais diferentes, né? Pô, surgiu o cara que tem que ser bom de barter. Por que barter? Cara, porque barter é a melhor maneira de você receber sua conta. Ah, surgiu fintechs que tinha que descobrir maneiras de financiar esse agricultor. Surgiu financeiros que pensou, cara, eu preciso fazer operações estruturadas para pegar dinheiro do CRA, FDIC. Se você pegar 10 anos atrás, cara, tudo isso não existia. Porque o sistema se abastecia. Tinha o dinheiro do governo, tinha o dinheiro das revendas e tinha o dinheiro da indústria. Mas com o afrouxamento das leis, começou a fazer o quê? Começou a ter muito facilidade de RJ, começou a você não ter segurança do que você vai receber. Isso criou um novo ecossistema. Se você pegar assim, do agronegócio, cara, qual que era o profissional mais valorizado há 5 anos atrás? Ou ele era o cara comercial, ou ele era o cara de marketing. Hoje, o que o mercado está buscando mais? CFO. Se você pegar as vagas hoje que tem, é CFO. Por quê? Porque a dinâmica está sendo diferente. Nós estamos precisando de pessoas que busquem novas formas de financiar e que busquem assegurar. Esteira digital, né? Você viu uma dor muito legal para o agronegócio. Porque, cara, você imagina que nós trabalhávamos com um fator só. Você trabalhava com um fator só, por quê? Porque você sabia que se o cara te desse uma garantia, você ia receber. Hoje, nós temos que trabalhar com vários fatores, porque alguma quebra desse cara pode causar algum problema no futuro, né? Que nem RJ. Aí você fala assim, pô, o Brasil tá, né, cheio de RJ. Cara, as RJs do agro não são nada referente ao negócio. Só que como o nosso universo é grande e pequeno ao mesmo tempo, cada um é afetado. E principalmente os bancos. Então, acho que assim, uma dica aqui, né, para o profissional, cara, e para quem está na área financeira. Eu acho que tem que entender muito bem de esteiras digitais. Eu acho que tem que entender muito bem desses novas maneiras de financiar e buscar financiamentos de uma forma diferente. Acho que a forma de financiar por CPR, por barter, está começando a se esgotar. Então, pô, que tipo de coisa que nós temos que começar a pensar? Então, eu vejo muito, né, blockchain, né, de você começar outros tipos de moeda para começar a aumentar e principalmente começar a entender mais essas inseguranças jurídicas que nós temos, né? Uma das coisas que eu vejo, né, que o nosso sistema, você fala assim, o sistema está em crise. Cara, eu falo, o sistema está normal. Né? O agro é isso daqui, é cheio de altos e baixos, e vai ter anos que são mais difíceis, e vai ter anos que você vai ter que trabalhar essa eficiência. O que muda agora é que nós temos muito mais dados para tomar a decisão. Né? Se você tomasse a decisão no passado, você tomava a decisão muito mais no conhecimento do agricultor. Né? Então, por que as revendas faziam? Cara, elas conheciam o Luiz, elas conheciam o histórico do Luiz, elas tinham uma segurança sólida do Luiz, elas tinham o Luiz no jeito. Quando começou aí vários parceiros que não conheciam mais o Luiz, o que aconteceu? Cara,
Muitas das empresas começou a ir naqueles agricultores que ninguém conhecia. Quando você vai para o risco, você pega gente bom e gente ruim. E aí aumentou isso, e todo esse processo que nós estamos vivendo hoje de crédito, essa necessidade, é muito por essa falta. Né? Mas eu acho que insegurança jurídica, essa facilidade e esse olhar mais brando para quem deve, eu acho que é um dos maiores problemas, e nós temos que se adaptar a esse tempo. Cara, eu adoro a agricultura do Paraguai, né? Eu estou adorando o Paraguai porque o sistema tributário deles é muito fácil e o sistema deles jurídico é muito sólido. Cara, lá tem uma figura de um negócio que chama papagaio, que era a nossa duplicata. Cara, se o agricultor não te pagar esse papagaio, ele vai para cadeia. Não tem. Se ele assinou uma dívida com você, ele vai para cadeia. O governo lá entende qual que é a diferença do cara te assaltar com com a mão com um revólver ou te assaltar com a diferença, né? Então, eu acho que é esse o ponto. Então, você fala assim, cara, eu vejo assim, tem muitas oportunidades para nós, né? Acho que é oportunidade de tecnologia, tem oportunidades de ferramentas digitais, temos oportunidade aí de conhecedores de lei e facilitadores, e temos oportunidades muito de exercer maior a nossa influência política para criar leis mais fáceis, né? Às vezes a gente cria algumas leis no Congresso e nós temos uma bancada muito forte que elas, em vez de facilitar a vida do agricultor, nós estamos complicando. Eu acho que é falta de entendimento dessa jornada aí, né? Posso fazer mais uma pergunta aqui? Mandaram deixa eu ver se tem alguma no chat que veio antes de mim. Então, vou fazer uma por aqui. Depois o pessoal manda as próximas. Sim, Como é até que... aproveito, pessoal, para deixar aberto aqui, né, o nosso chat para enviarem, né, perguntas, né, pontos que vocês gostariam de explorar também nesse Opa, momento aqui com o Renato. o André chamou aí, ó. Aí já tem uma Legal. pergunta. Ei, André, fica à vontade para... Boa noite, vocês estão me ouvindo bem? Sim, estamos. Só me apresentando rapidinho, meu nome é André Campidelli, trabalho na Pirecal Calcário, empresa aqui trabalha fornecendo calcário agrícola para o agro. A gente tem 3 indústrias aí em Goiás e no Tocantins. Eu estou inserido nessa parte do financeiro há mais ou menos 1 ano e meio, e é a primeira vez que eu trabalho assim na área do agronegócio. E, assim, eu tenho despertado cada vez mais interesse em inovações, o que pode ser um diferencial para ser um bom profissional daqui a vários anos. E, assim, só resumindo um pouco mais, né, a minha interpretação, assim, que, pelo menos na parte de financeiro, né, nessa parte de crédito, de contas a receber, o entendimento jurídico é uma coisa muito válida, né, e também a questão da análise de riscos. Mas eu gostaria de perguntar para o Renato o que o senhor enxerga como o principal diferencial que o profissional, seja do financeiro, ali, alguém que está interligado nessa parte, ou até mesmo quem lida com tecnologias, o que o senhor enxerga como o principal diferencial que vai fazer a diferença lá na frente, no futuro? Seja ali essa questão de antecipação de risco, tendências, uma análise mais apurada. O que o senhor tem para compartilhar com a gente sobre isso? Legal. André, essa é uma pergunta, né, que às vezes eu sempre falo, né, nós contratamos hoje nós estamos contratando muito mais por habilidade e por atitude do que por conhecimento, né, porque o conhecimento ele tá virando um negócio, cara, que você tem que ter uma boa formação, tem que falar inglês, tudo isso. O que nós temos que buscar muito é habilidades e atitudes para você tá olhando. Eu vejo que nem conhecimento. Você disse aí, cara, conhecimento de finanças, né? Eu acho que precisa ser um conhecimento bem feito. O setor agro, cara, ele não é só o EBITDA que nós temos que ver, né? As outras linhas, principalmente tributos. Então, conhecer de tributos é um diferenciador hoje. Então, pessoas que conhecem a tributação, o sistema tributário brasileiro, você tem uma diferença muito grande ao exercer a cadeira financeira. Entender muito, né, essas novas formas de financiamento, como que eu busco dinheiro
mais barato, com prazos mais longos para você alimentar isso. Então, você tem que ter esse conhecimento tributário. Você tem que ter um conhecimento dessas novas ferramentas, né, André? Eu vejo assim, cara, o agro já passou por várias ondas, né? Nós já tivemos a onda da biotecnologia, nós já tivemos a onda dos biológicos, nós já tivemos a onda de realidade aumentada, de agricultura de precisão, cara, mas eu vejo que uma ferramenta vai nos ajudar muito em melhorar a eficiência é a inteligência artificial. O que eu estou vendo de inteligência artificial, né, que nem a própria Tarkin trabalha muito, que é você pegar essa quantidade de dados que a gente gera e pegar esses dados e transformar eles em ajuda para tomar decisão, eu acho que esse vai ser um grande diferenciador. Então, se eu falar assim, pô, o que hoje, das tecnologias que eu vejo, que nós temos que começar a ser melhor e a se diferenciar, é inteligência artificial, porque a arte de fazer perguntas sempre foi intrigante no nosso negócio, mas a quantidade de dados que nós temos hoje, né, o quanto que tem gente gerando dados, mas pegar esses dados e ajudar na tomada de decisão para exatamente aquele negócio de sermos mais eficientes, para mim é um grande diferenciador. Cara, eu vejo assim, né, eu vejo 3 grandes dores que nós precisamos resolver no agro. E eu vejo o profissional que começar a tentar essas 3 dores, para mim vai ser diferente. Cara, o primeiro o que eu faço com esse monte de dados que a gente está gerando? Cara, desde o momento que você está plantando, desde o momento que você está pegando dinheiro, desde o clima, desde a interação de semente, cara, você está gerando dados toda hora. Como que nós vamos pegar esses dados e transformar em decisões? Então, olha todos os dados que você gera na sua área de finanças, quem que está pegando esses dados e trazendo para os gestores análises como tomada de decisão, não só aquele dashboard bonito que fica tudo lá, fala, não, tá vendemos mais hoje, não vendemos, cara, para ver biópsia. Você tem que começar a pegar esses dados e ser preditivo para tomar decisão. O segundo ponto, cara, nós temos que ser mais eficiente. Embora a gente, né, somos o maior produtor mundial de várias commodities, o maior exportador, a nossa cadeia ela é ineficiente. Desde como nós aplicamos os defensivos, desde a nossa logística deficitária, eu falo assim, nós só somos eficientes no agro porque nós temos possibilidade de fazer 2 colheitas. Se a gente não tivesse possibilidade de fazer 2 colheitas, o agricultor de soja, se ele produzisse só soja, ele estaria morto, porque nós temos muito que melhorar. Então, profissionais que conheçam processos, sabe? Que identifiquem os processos que são chaves para a organização, que pegue aqueles processos e fala, cara, o meu time... E aí, André, é muito legal, cara, que eu acho que nós temos que fazer essa conjunção. Eu vi muito, cara, a área financeira sendo muito mais um burocrata para a área comercial do que trabalhando junto. A área financeira, cara, ela tem que entender que se ela não atende o agricultor, ela atende alguém que atende esse agricultor. Se a área financeira vê, cara, que maneiras que eu posso facilitar o processo da minha área comercial para ele estar mais com o cliente? Que maneiras que eu posso facilitar a vida desse cara para que ele possa fazer uma venda mais consultiva? Que processo que eu estou criando aqui na minha organização que eu tenho que facilitar? Cara, a Tark é um exemplo disso. Quanto tempo as pessoas demoravam para fazer análise de crédito? Né? Eu fui para a Ciarama no passado, eu quis levar a Target por causa disso, cara. Eu não aguentava mais, era muito papel, era muito... Cara, você tem que digitalizar isso. Você não pode ficar manual. Então, pense na sua empresa e fala, pô, que processos tem, aonde eu tenho que entender de processos que eu tenho que ajudar o cara que está na frente do meu cliente. E o terceiro ponto, cara, com tudo isso que a gente está vivendo, embora nós estamos vivendo num mundo de 7 bilhões de pessoas, cada vez a personalização. O que nós podemos fazer para personalizar as nossas ofertas cada vez mais? Vê o exemplo do Netflix, vê o exemplo do Spotify. Cara, Netflix, todo mundo tem Netflix. Mas com certeza, ela... Na hora que você abre o seu streaming lá, ele está personalizado para você, ele está personalizado com os seus gostos. Então, como nós podemos fazer isso? Então, André, para mim, o profissional, né, do futuro, ele vai ter essas 3 habilidades. Cara, ele vai ter que ser analítico para ajudar na tomada de decisão, ele vai ter que entender de processos para buscar uma eficiência cada vez maior, porque nós vamos ter que ser cada vez mais eficiente, e o terceiro, como criar processos para personalizar tudo isso que a gente está criando.
A gente vendo sobre isso, a gente vê vários clientes nossos aqui, né? Uma revenda ali fatura 250 milhões, tem um time de crédito de 3 pessoas para operar uma carteira de crédito de 180 milhões. 3 pessoas para rodar uma carteira de crédito de 180 milhões e ainda precisando fornecer o apoio necessário para o time de vendas conseguir ter os limites de crédito no tempo, o processo de cadastro rodar com qualidade. Eficiência tem um papel fundamental, né, Renato? Assim, Sim. difícil. Para fazer isso bem feito, para fazer crédito bem feito para uma carteira razoavelmente pulverizada de 180 milhões no tempo do comercial, precisa de automação, precisa de eficiência, precisa ter vontade de melhorar, né? Acho que isso é o grande diferencial que a gente vê dos profissionais que conseguem fazer isso bem, né? Isso eu acho que é na hora que separa os bons dos excelentes. Conseguir cumprir essa missão e fazer é difícil, assim, Ah, principalmente na revenda. A indústria tem mais gente, assim. Na revenda os times são muito pequenininhos, é pouca sim. gente. E a gente vê um desafio grande mesmo. E é necessário, né? Assim, a gente trabalha num negócio com uma revenda na agro, tem a margem líquida baixa. Ela não pode tomar muita inadimplência, senão ela não fecha a conta, né? Se você Não, puder falar um pouquinho sobre é, o desafio da revenda, assim, que aí sim. lá é mais difícil, assim, menos gente, menos recurso, as coisas tudo muito apertada, né? Geralmente mais pulverização, que assim, mesmo que a indústria seja maior, mas a indústria também serve clientes maiores, né? Na hora que chega na revenda, às vezes a revenda até tem quantidade mais cliente, só que os tickets são menores, então assim, ela tem faturas menorzinhas para cada cliente. E aí você tem um time menor, mais apertado, tendo que lidar com um volume Exatamente. maior de aprovação de crédito. Então, como é que você vê isso? Sim. Ô, Beatriz, depois você pode mudar para aquela slide de conhecimentos. Eu vou responder essa pergunta. Eu queria explorar a parte de conhecimentos, né? Então, eu acho que depois vocês vão ficar com esse material. Então, as grandes oportunidades, acho que eu estou vendo aí, né? Cara, os agtechs, pô, 10 anos atrás, cara, o nosso trabalho no agro era ir para grandes empresas, né? Hoje, olha a quantidade de agtechs que está tendo oportunidade, nós estamos falando com uma dessas, né? Acho que as novas fronteiras, bioenergia, né? Você imagina eu sempre falo de fronteira agrícola e olha isso como oportunidade, cara. Por que que o Nordeste brasileiro não era forte em agricultura? Eles tinham uma limitação climática do caramba. Mas imagina agora com energia, com sol e com vento, o que que nós podemos fazer no Nordeste? Então, olha o Nordeste como uma fronteira agrícola aí para vocês pensarem. A parte de ESG, né, tá trabalhando em valorização profissional. Pode passar até na parte de conhecimento, eu vou. Cara, eu falo assim, ó, qual que é o grande desafio de uma revenda? Acho que a maioria do público aqui é de revenda, né? Eu tive a sorte de ter duas experiências. Uma experiência numa concessionária de máquinas e uma numa concessionária de insumos. Uma concessionária de insumos, cara, ela tem que ser muito enxuta. Hoje, se você pegar uma concessionária de insumos, uma concessionária verticalizada, tipo uma Três Tento, uma Ouro Safra, tipo uma dessas empresas que você tem um custo de saída do cliente grande, cara, você vai pegar o EBITDA da Três Tento, né, que é aberto assim, tá um EBITDA de 7% aí. Se você pegar uma revenda de insumos pura, o EBITDA dela, cara, vai estar 4, 5%. Se você pegar o EBITDA, tirar todas as despesas, né, juro financeiro e tal, imagina quanto vai ser o lucro dessa organização. Se você tiver uma inadimplência, né, que é uma média que a média do mercado era 1,7% de inadimplência. Cara, eu vi histórias, tem alguém de 1,7%, né? Então, hoje eu vi coisas, Luiz, que a inadimplência média do setor de distribuição tem casos aí entre 8 a 11% esse ano. Cara, com 8 ou 11% de inadimplência, o que que você vai ter de lucro? Você não consegue. Então, a maioria estão operando no vermelho por causa da alta inadimplência. Fora isso, eu vejo sim muita expansão mal planejada. O que que leva a uma expansão mal planejada? Cara, você vai abrir loja em local que você não conhece os clientes. Se você não conhecer os clientes, você vai entrar em furada. Um aumento de custo desnecessário, né? Porque você, cara, criou estrutura de marketing,
criou estrutura de ESG, teve que aumentar a estrutura de back-office, porque o nosso país é difícil. Você imagina, pô, o cara, quando eu estava na Alba, eu tinha, de back-office, eu tinha mais de 20 pessoas. Nos Estados Unidos, para tocar uma operação 3 vezes maior que eu, eles tinham 5 pessoas. Olha o custo Brasil nisso daí. Então, como que nós podemos enxergar tudo isso, né? Então, você fala assim, cara, fora isso, né, as dificuldades que a gente está tendo, né, de infraestrutura, né, eu falei de logística, a parte de conectividade. Pô, a gente está trazendo tanta inovação. Você imagina vocês de crédito aí criando uma esteira digital, mas o cara está lá no campo, ele não tem conectividade, você não consegue medir o que você está propondo fazer. Como trabalhar tudo isso? A parte de resistência a mudanças. Nós temos uma resistência à mudança. Nós somos um setor tradicional. Como que o agricultor está encarando isso? Cara, a revenda tinha um ponto principal. Nós fomos numa época que a dívida do agricultor era de boca. Era uma folha em branco você tinha. Hoje você tem que pegar tanto documento do agricultor que os bons, eles ficam horrorizados com a quantidade de documento que ele tem que oferecer para uma revenda. E o bom, o que ele faz? Cara, ele começa a comprar à vista, ele começa a cotar mais, ele perde aquele elo de ligação. Então, como nós vamos trabalhar isso? E a parte política e insegurança jurídica que nós temos, né? Tudo isso leva a esse custo maior. Então, você fala assim, pô, uma revenda hoje, né, Luiz? Pô, desafio. Cara, eu vejo, principal desafio é processo, né? Como ser mais eficiente no sistema de levar produto, no sistema de cobrar produto, no sistema de atender o agricultor, no sistema de vender, ser mais consultivo. Eu vejo o desafio de pessoas, né? Então você tem um desafio de pessoas, porque revenda, principalmente revenda, cara, ela tem que conhecer o agricultor. À medida que o Luiz conhece o agricultor e ele muda, você tem uma penalização disso, então você tem que ter um custo alto de atrair e reter gente boa. E tem um negócio de gestão de portfólio. Eu acho que hoje as empresas, cara, elas têm que fazer uma gestão de portfólio melhor, elas têm que ter mais exclusividade de alguns parceiros, ela tem que exigir mais do parceiro, porque senão fica esse mercado muito disputado. Eu tive uma grata satisfação de trabalhar numa concessionária. Puta, cara, o que a John Deere faz com concessionário é um negócio que todos os fornecedores tinham que pensar em como fazer para os seus distribuidores. Porque ele te dá uma política clara, ele te dá uma proteção de mercado, ele te dá uma gestão de território, ele te dá uma gestão daqueles clientes ser seus. Pô, e você sente o conforto. Quando você tem um fornecedor, que você está numa região, esse fornecedor trabalha com 4, 5 dos seus concorrentes, como que você vai criar esse elo de relacionamento com o agricultor? Então, o papel das pessoas de crédito fica muito nisso, né, cara? E tem uma coisa, Luiz, que eu acho que principalmente para as pessoas de crédito, cara, eu acho que nós temos que nos falar mais entre uma empresa e outra. Eu acho que nós estamos nos falando pouco. Não é possível que nós temos 1 milhão de agricultores aí que faz 95% do mercado e estamos levando tanto balão assim de agricultor que compra, que ainda consegue ter crédito em outras. Então, se a gente não criar um movimento, né, aproveitando essa digitalização toda que nós estamos criando, toda essa base de dados que nós temos, se nós não criarmos o sistema que nos falamos mais, e isso daí lembra do que eu falei da habilidade e da atitude? Cara, eu acho que nós não podemos esperar o mercado vir falar. Eu acho que nós vamos ter que começar a ter essa atitude. Eu acho que essa atitude de empreendedor, né, que eu gosto muito, de brilho nos olhos das pessoas, falar, cara, nós precisamos mudar esse sistema. Porque se nós ficarmos isolados nos nossos guetos aqui, nós vamos continuar a levar balão de gente maldosa. Renato, eu vi uma pergunta aqui do João Paulo Silva, adorei, porque o pessoal de crédito está indo para campo. Não ia antes, agora está indo, e eu acho super legal esse movimento, porque se você trabalha com agro, você tem que ir para a fazenda, né? É o jeito de você conhecer mesmo. E a gente sabe o friozinho que dá na barriga depois que você atravessa a porteira ali, é difícil, né? Para poder posicionar numa visita numa fazenda e tudo. Será que você topava compartilhar com a gente um pouquinho, respondendo a pergunta do João aí, como é que é essa visita na fazenda? Assim, sou de crédito, estou começando a visitar produtores agora e vou lá avaliar risco. Como é que a gente se comporta com o produtor? Como é uma boa forma da pessoa se posicionar para a gente ajudar a turma aqui que
tá começando a visitar a fazenda agora do crédito, que não visitava antes, né? E agora começa a visitar mais. Cara, Luiz, essa pergunta é fantástica, cara. De vez em quando eu sinto falta de planejamento da própria força de vendas quando visito o agricultor. O agricultor ele tem 4 fases na jornada dele. Ele tem a fase de investigação, a fase de planejamento, a fase de uso do produto e a fase de colheita, né, de resultado. Cara, quando que nós temos que fazer as visitas? Você já viu algum? Eu sempre falava que meu time ele tinha que fazer, dependendo do nível do cliente, né? E aí tem que conversar muito legal com o crédito, né? Eu tenho uma experiência aqui, que uma vez eu fiz uma segmentação, eu tinha 3.800 clientes numa revenda e eu separei eles entre clientes entre 0 e 30 hectares, de 30 a 3.000 hectares e acima de 3.000 hectares. E comecei a medir aonde que meu time fazia a visita. Aonde você acha que meu time fazia visita? Naquele agricultor de 0 a 30, de 30 a 3.000 ou acima de 3.000? Provavelmente no que ele estava acostumado a visitar, né? Eu não E- sei. e- Cara, ele visitava muito mais de 0 a 30 hectares. Por quê? Porque era o cara que dava cafezinho, que tratava o negócio e tal. E aí, o que que nós começamos a fazer? Baseado no tamanho e no grau de relacionamento, nós começamos a medir quantas visitas ele fazia. Então, pô, o Luiz, ele é um agricultor acima de 3.000 hectares que tem 65%. Esse cara vai ter 12 visitas. Ah, o cara que tem 0 a 30 hectares, cara, ele não vai receber mais visita, ele vai receber o telefonema para agendar a visita. E começamos a trabalhar isso. E começamos a criar uma reunião, e respondendo essa pergunta, a reunião nossa de segunda-feira era fácil. Cara, ela falou assim, como que tá os seus clientes? Quem são os seus clientes de cada uma das lojas? Quais são os clientes? Como que está a venda desses clientes referentes ao ano passado? Como está a venda do cliente referente à meta desse ano? Como está o crédito desse cliente? A documentação está ok? Não está ok? Tá ok? Qual que é o planejamento da semana? Quem que você vai visitar? Numa dessa reunião, o time de crédito tem que estar e tem que estar olhando esses clientes e falar, cara, aquele cliente que já está tudo a documentação, tá tudo bem, não preciso ir lá. Mas aquele cliente que está amarelo, tal, o que que eu posso fazer junto com a força de vendas para ir visitar esse agricultor, olhar a situação dele, para começar a aliviar? Porque muitas vezes você vai no agricultor, o cara de crédito, ele tem que ter aquele instinto, fala, cara, esse cara não tem a documentação em dia aqui ainda, mas se a gente pegar uma outra forma de documentação, vai dar certo. Mas o cara de crédito, cara, eu acho que uma das maneiras que ele pode ir para o agricultor, ele não ir como um cara que faz a cobrança, mas ele ir como um cara que está olhando a saúde financeira do agricultor. A hora que ele começa a mudar essa chave, fala, pô, em vez de eu ir cobrar, eu estou ajudando o agricultor a olhar a saúde financeira dele, ajudar o agricultor aonde ele está deficitário, que tipo de documentação ele está precisando, que tipo de documentação ele pode trocar. Talvez os agricultores, cara, tá tudo comprometido com uma CPR, mas se ele te dá uma hipoteca, ele pode aumentar o limite. E o que eu via nessa falta de conversa, Luiz, que às vezes a gente brigava muito mais naqueles clientes que já estavam com o crédito tomado, do que olhava as oportunidades daqueles clientes que tinham crédito aberto. Você imagina se o cara de vendas com de crédito começa a trabalhar mais junto e começa a entender isso. Cara, aquele cara que está com o crédito tomado, não adianta você ir. Você não vai ter mais, não adianta você fazer visita lá, o cara não tem mais o que te dá. Mas aquele cara que tem uma oportunidade de ter um crédito aberto, como que o cara de crédito pode ir lá, pode ajudar, pode fazer essa gestão? Então, vá na propriedade, cara, tentar entender. Muitas vezes também nós vamos na propriedade para ir lá para tomar café, perguntar se o cara está plantando soja, se está vendo. Vai com dados. Quanto mais dados você oferecer, né? Olha os dados do cara, olha a produtividade dele, olha como que está o balanço dele, que você pode ir lá atuar muito mais como um consultor. Aquele profissional que vai na frente do agricultor e fica falando óbvio, esse cara, vai estar saindo de. Ele vai estar sendo substituído pela Agricamp aí, né? Que é um marketplace dirigido que eu estou criando. Então, não adianta. Produtos transacionais, atendimento transacional vai virar commodity. Ou você começa. Por isso que eu falei, cara, pensa nas 3 coisas que eu falei, cara. Pensa nos dados que pode ajudar o seu cliente a tomar a decisão. Pense nos processos que você pode ajudar ele a ser mais eficiente. E pense como você pode personalizar. E Luiz, eu fico bobo, né? Não, eu acho assim, essa pergunta é muito legal de crédito no campo, mas, cara, quantos vendedores nós conhecemos que o cara chega na segunda-feira e não sabe para onde vai?
ele está indo para qualquer cliente, ele não tem planejamento, ele não se prepara para ir visitar. E o básico que nós temos que fazer é nos preparar para visitar o cliente. Então, se prepare, mas vai no cliente muito mais como um gestor, como um solucionador de problema. Lembra das dores, né? Como que eu posso reduzir risco do agricultor? Como que eu posso ajudar ele a ajudar nos custos? Pensa desse jeito. Tem sempre o cara que vai pensando em aumentar a produtividade, e vocês da área financeira têm duas alavancas aí que pode ajudar muito o agricultor a reduzir uma dor, e ele vai ouvir melhor você. Como ele pode ser mais eficiente, reduzindo os custos dele, e como ele pode reduzir os riscos dele com ferramentas financeiras. Olha a dificuldade que nós temos, cara, num país fazer barter. Se você pegar fazer barter, o agricultor só faz barter em tempos difíceis. Quando o barter tinha que ser uma prática normal para ele, porque ele está assegurando o custo dele. Mas o que é isso? É falta de alguém que está ajudando ele no aconselhamento. Então vão com essa vertente. Não vão lá para aquele agricultor só para tomar café, cara. Mas analise os dados dele. Você tem ferramentas para ajudar muito o agricultor. Tem muitas coisas óbvias que o agricultor não sabe. Tem muitas coisas, né, que ele pode melhorar. Um simples troca de garantias, ele pode fazer muito mais dinheiro, pode ter muito mais crédito. Porque crédito hoje é tudo, né, Luiz? Quem tem crédito, cara? Que eu falei, se o agricultor tem crédito, ele planta mais. O produtor está pagando 4 sacos de soja de juros. Isso faz diferença para eles. 4, 5 sacos. É caro, né? Se você pensar 4 a 5 sacos, cara, um agricultor que colhe 60 sacos por hectare aí, um custo aí de 48 sacos. Se ele tiver arrendamento, já foi. Se ele não tiver arrendamento, ele estiver pagando metade de juros. Uma coisa que a gente vê que talvez seja legal é o que você falou mesmo aí, assim, tentar trabalhar com uma consultoria financeira, arrumar um jeito, porque essa engenharia financeira passa a ser uma demanda muito importante para o produtor, né? E ele espera que a revenda ajude. Então, não, cara, e é um ponto, né? Você sabe quantos agricultores do Brasil, nesse universo quantos agricultores têm um ERP? Quantos por cento tem um sistema de gestão? Cara, é menos de 5%, né? Cara, uma vez eu vi um estudo que 60% dos agricultores fazem gestão no Excel ainda. E desses que fazem no Excel, metade desses ainda faz na cadernetinha, no papel. Quantos dos agricultores nós não conhecemos que fazemos isso? Olha o quanto que a gente pode ajudar. E eu falo assim, o desafio... Hoje eu estava falando com uma pessoa, o desafio do agricultor hoje não é produzir. Produzir ele sabe, cara. Né? Ele vai produzir 60, 70 sacos de hectare de só. O grande ponto dele é ser eficiente. E aí que entra, eu acho que a oportunidade de todo mundo que está nos ouvindo aqui, né? Acho que tem esse papel de ajudar. Seguindo para a próxima pergunta, que senão a gente vai deixar sem responder aqui. Aí vem a pergunta do Celso. Ô Celso, você quer fazer a pergunta? Eu vou ficar lendo a sua pergunta aqui, você mesmo faz a pergunta. Se você quiser ligar o microfone e fazer a pergunta, estamos à disposição aqui. Senão eu leio a pergunta. Sim. Prazer aí, viu? Muito boa aí as explicações, né? O conteúdo. Então, a gente viu que nos últimos 2 anos houve aí não gosto muito de usar essa palavra não, mas é uma tempestade perfeita, né? Nós tivemos o campo aí com aumento de custo, uma queda de produtividade por eventos climáticos, e tivemos ainda na ponta final a queda de preço. Isso aí realmente foi muito complicado, né? Todas essas 3 variáveis aí ao mesmo tempo. E aí a minha pergunta é o seguinte, então nós estamos atravessando esse momento já de 1 ano para cá, com mais inadimplência, né? Mais recuperação judicial, mais atraso, etc. Eu queria saber o seguinte, essa é a pergunta de $1 milhão, né? Em que ponto da curva você acha que nós estamos? E se aí as perspectivas aí para 2026 e 2027, na sua visão? Legal, Celso. Valendo $1 milhão, hein? Não, excelente. Excelente pergunta, porque, cara, e tem um negócio que a gente tem que olhar bem, né? Uma diversidade. Quando a gente fala do agro, a gente fica olhando muito o que estamos sofrendo em soja e milho. Mas outros mercados, o produtor não está, né? O produtor de café, o produtor de citros, o produtor de cana-de-açúcar, ele fez
margens. Produtor de HF, que isso que a gente está falando que é cíclico anual, o cara que produz batata, tomate é ciclo mensal, ele vive com esses otimismos e pessimismos. Eu acho que nós passamos por uma fase, Celso, de muito otimismo. Eu acho que o agricultor, as indústrias, eles achavam que a euforia ia durar para sempre. Se você pegar os preços históricos de soja e de milho, cara, eles estão aí na caixa de 9, 10 dólares o bushel, né? E o agricultor ele sempre acreditou que ele ia fazer o quê? 18, 19 dólares ia ser eterno. E na empolgação dele, as indústrias também fizeram a mesma coisa. A indústria tuchando o distribuidor, colocando produtos a mais no distribuidor, comprando coisa, acreditando que o preço dos insumos ia ficar para sempre. Aí o que aconteceu? Um exemplo básico, cara, de tudo isso que fez, né? Durante a pandemia, faltou produto químico. Na falta de produto químico, os produtos químicos subiram horrores. E todo mundo enchendo esse produto químico nas distribuições. O governo chinês, o que ele fez? Cara, tá faltando fábrica, vou construir fábrica. O governo chinês construiu fábrica de agroquímico para todo lado da China. Hoje a indústria chinesa está com uma capacidade ociosa de 50%. O que aconteceu com os preços? Cara, os preços baixaram. Só que os produtos já estavam nos mercados. Então, tem muita gente com produto alto e produto baixo chegando. Então, o que aconteceu? Aconteceu o exato. O agricultor achando que a soja ia ser R$ 200 para sempre, ele começou a comprar terra, começou a comprar máquina, se alavancou. E não fez o básico de uma gestão, que é saber que o mercado tem altos e baixos. E outra coisa que facilita essa tempestade perfeita, Celso, cara, é essa insegurança jurídica que nós temos. Tem muita gente aproveitando essa fragilidade para fazer RJ. Cara, e quando você começa a fazer um mercado de RJ, você deixa o mercado nervoso. Principalmente quando as RJ são grandes, porque assusta todo mundo. E pega quem, principalmente? Pega os bancos. Só que a RJ, cara, os bancos, as empresas grandes, têm como se defender. Mas e as empresas pequenas? Cara, imagina aquela mulher que tinha uma marmitaria que vendia as refeições para esse cara que pediu o RJ e ficou na RJ desse cara. Olha o dano que está fazendo. Isso prejudica todo o setor. Então, no final, cara, nós estamos vivendo um momento, ele é muito mais nervoso para quem, né? Para quem, mas ele é o normal. Eu vejo assim, esse ano ainda vai ser complicado, né? Eu acho que vai ser um ano de ajuste ainda. Eu acho que minha impressão, Celso, eu acho que tem muita gente preparando terreno para dar RJ no ano que vem. Então tem muita gente que vai aproveitar essa fragilidade do mercado para comprar insumos, comprar máquinas, e no ano que vem ele pede uma RJ, então vai para o negócio preparado. Então, para mim, é isso que vocês têm que ficar de olho, de quem são os caras aí que estão muito alavancados e estão comprando a mais do que devia para olhar. Mas quem tem a gestão mais firme, eu acho que no próximo ano já vai começar a ter uma rentabilidade maior, já vai começar a entrar no normal, mas eu não vejo mais aquela euforia que nós passamos. Eu falo assim, cara, a euforia era ilusória. O que nós estamos vivendo é o normal. Se você, eu publiquei, depois quem quiser pegar meu LinkedIn, eu fiz um artigo ontem falando sobre isso e sobre um estudo de uma empresa chamada Impresômetro. Que o Impresômetro, o que ele faz? O Impresômetro é a mesma empresa, cara, que fez aquele negócio do impostômetro, que fica calculando quantos impostos a gente está pagando por dia. E ele fez um trabalho do PIB brasileiro. E você viu, o PIB brasileiro no ano passado, com todo esse ano difícil, ele cresceu 4% em termos de volume. Né? Ele está ainda pujante. O que nós temos que estar de olho é quem está muito alavancado, quem vai se preparar com essa facilidade jurídica, fragilidade jurídica que nós temos para fazer uma RJ no futuro, e olhar aquele agricultor que vai produzir. Então, aquele agricultor, cara, que não está comprando terra, que vai pensar em produtividade, que vai pensar em aumentar a eficiência. Mas eu vejo esse ano ainda, essa safra aqui vai ser nervosa, vai ser difícil ainda, principalmente com esses caras que estão se preparando para o pior no próximo ano, mas 27, 28 eu já vejo que a gente entra numa normalidade.
Vamos para a próxima aqui? Aí a Simone perguntando do Mapitoba. Essa é boa, assim, uma área desafiada, né? Vamos para a Simone, depois a gente vê a pergunta da Monique. Podemos? Sim. Beleza. Cara, eu acho que assim, a região, o Mapitoba vai ser uma fronteira agrícola vai vir de lá o crescimento, né? Então, se você pega, tem as dificuldades climáticas, né? Que o agricultor tem sempre que ficar de olho. Eu acho que hoje vocês têm ferramentas para ver isso, anos que vai ser mais difícil. Se eu não me engano, esse ano é um ano de laninha, né? Então é um ano mais complicado para essa região, então tem que ter mais precaução. Mas como eu disse, eu falo assim, cara, e diversas vezes eu fiz, a fronteira agrícola, a próxima fronteira agrícola do Brasil vai ser o Nordeste. Porque a grande limitação do Brasil, do Nordeste para produzir era energia, principalmente por causa dessas dificuldades de controlar o clima. Quanto mais a gente conseguir controlar o clima nós não controlamos, mas saber com mais assertividade quando plantar, que hora que nós, né, que materiais mais resistentes eu tenho que plantar, vai crescer muito. A minha dica para vocês aí é a mesma do exercício passado. Cara, olha aqueles agricultores que vêm com safras, e vocês têm dado, né, com safras muito ruins nos últimos 5 anos aí, aquele agricultor que está alavancado, e de repente nessa safra ele está começando a comprar demais, está começando a renovar parque de máquinas, está começando a se a colocar mais insumos do que ele tem. Esse daí você pode começar a ficar de olho, porque vai ser uma região que isso vai ser mais fácil, até por causa da regionalização, né? Eu acho que eu vejo, porque sabe que recuperação judicial depende muito dos juízes, né? E ali eu vejo uma facilidade maior do que, tipo, no sul do Brasil. Beleza. Vamos para a pergunta da Monique. Boa noite, pessoal. Boa noite, Renato. Oi, Monique, boa noite. Joia. Recentemente eu vi uma matéria, eu não vou me lembrar agora qual que foi a fonte, tá? Mas que estava dizendo a respeito dos bancos, né? Bancos de atacado e até mesmo acho que citou o Banco Itaú, que são bancos que sempre financiaram o produtor, no caso, grandes produtores rurais, né? Então, eles Uhum. financiavam os grandes e meio que não atendiam os médios e os pequenos, e parece que agora eles vão abranger também os médios e os pequenos. E é tanto que começou aí a abrir agências, né? E está captando recurso no mercado para atender esses produtores. Uhum. Aí eu não sei se qual que seria a sua opinião sobre isso, né? Porque como que eu vejo hoje? Principalmente, né, na empresa que eu trabalho, há uma dificuldade muito grande em se formalizar a garantia, porque a Uhum. impressão que se dá é que a garantia meio que virou uma barganha, né? Então, o cara do campo, quando vai vender para o produtor, para ele bater a meta, né, ele meio que insiste que o cliente não entregue uma garantia justamente por conta que entre uma empresa ou uma indústria que cobra a garantia e uma que não cobra, eu vou na que não cobra, né? Uhum. Então, isso também tem sido uma dificuldade nossa. E aí, como que você avalia a questão dos bancos entrarem nesse mercado, assim, dos médios e dos pequenos? Legal. Monique, eu vejo assim, eu vejo assim, os bancos têm que fazer uma estratégia de diversificação, e aí o Luiz está nesse mercado, pode até me ajudar nisso. Acho que tem que fazer a diversificação para não depender tanto dos grandes, que é o que o Banco do Brasil, no último comunicado dele, fez. Ele tomou umas, principalmente nos grandes. Então, eles vão fazer essa diversificação. O grande problema é como nós podemos disciplinar a nossa força de vendas a saber que quando vender, cara, ele tem que oficializar essas garantias. Esse mercado que você está falando aí é o que às vezes corrói um pouco, né? Porque se tem empresas que são mais duras no pedido de crédito, na oficialização das garantias, tem outras que no desespero abrem
abrem mais facilidade. E isso é muito pelo perfil da empresa. Você imagina assim, que eu te disse, cara, na reunião nossa, pô, a gente via os clientes, a gente em março, né, começava a analisar todo o limite de crédito. Aí o que que o cara faz? Ele não entrega o crédito, na hora que o cara vai plantar, ele te aponta ó, se não entregar o produto agora, nós não vamos vender, vai para a concorrência. Então é uma coisa de processo que nós temos que melhorar. É uma coisa de educação para a força de vendas que você tem que melhorar. E os bancos, eu acho que nessa variabilidade, vai fazer. E hoje eu digo assim, cara, tá faltando dinheiro pro agro? Não está faltando dinheiro. O que tá é difícil para você oficializar. Como eu falo assim, qual que é a garantia que todo mundo quer? Todo mundo quer CPR. Mas CPR cara, é muito difícil. CPR, porque a CPR de primeiro grau vai para o Banco do Brasil ou vai para os grandes empréstimos. O que, que vai sobrando? O que, que nós temos que buscar é outras formas de garantizar o negócio. Para mim, essa era a maior complicação. Né? Eu falo assim: você vai trabalhar com os recebíveis. Pô, mas a taxa de juros está alta. Vale a pena? Não vale a pena? Então, quem está capitalizado numa hora dessa? Quem conseguir se garantizar, ele vai sair muito na frente esse ano porque vai ser um ano complicado para você pegar dinheiro, porque o nosso mercado ele não é fácil de você ter essas garantias oficiais. E quando você vai para bancos mais estruturados, né, é mais complicado ainda. Né? E, Renato, aí eu acredito que pode vir, então, também, né, a diminuir a quantidade de garantias para as indústrias, né, se os bancos começarem É, ou eu estou viajando, não, eu não acho que sei. esse é um ponto, Mudik, que eu, Hum, eu, eu falo assim, o agricultor, entre ele dar garantia, e aí o Luiz vê isso mais que eu, mas eu falo assim, pela minha experiência, o agricultor, as CPRs de primeiro grau é todas do banco. O que sobra que ele vai ratear para quem ele quer depois. E para quem ele não quer, ele não dá garantia nenhuma. Então, se você tem os bancos entrando e se a nossa garantia hoje está baseada muito em CPR de primeiro grau, o que, que vai sobrar para a indústria? Vai sobrar muito recebível, né? Que vai ser a dívida do agricultor. E essa dívida do agricultor é legal, mas ela já vem com uma penalidade aí, né? Que o agricultor vai pensar como fazer, porque é uma dívida mais cara, né, que você vai ter que dar para quem te financia, né? Dando meus 2 centavos aqui, o mercado financeiro está numa bipolaridade aí. Ao mesmo tempo onde tem uma aversão a risco muito grande, por outro lado, o agro é o maior pagador de dividendo. Assim, é um bom negócio emprestar para agro, porque as Uhum, taxas são altas em geral, né? É, de uma forma geral, o banco tem, e agora os bancos estão tentando entender melhor o risco produtor, principalmente para crédito para pessoa física que não tem balanço, né? Que às vezes é mais difícil para o banco analisar. O apetite de risco do banco é menor que da indústria, então tende a ter uma substituição mesmo. E tem os desafios que a gente vê, assim, a gente vê teve muito produtor esse ano que quitou o crédito do Banco do Brasil porque ele queria manter a linha ativa para poder rolar as dívidas dele. O banco recebeu o dinheiro e não renovou a linha. E aí ele acabou não conseguindo pagar a revenda depois por causa disso. Assim, não é comum, a gente não viu o Banco do Brasil cortando linha de crédito de cliente a adimplente, né? Mas o banco em geral é mais nervoso que a indústria, apesar de uhum, ter o apetite lá e ter vontade de fazer e tudo. Acho que é uma variável nova no mercado para entender que vai mudar um pouco esse equilíbrio da hierarquia de pagamento dos produtores, né? É, por causa da dinâmica de garantias e tudo, mas é difícil prever porque o mercado ainda está adaptando como é que vai ficar. é. Acho que esse ano as empresas, né, até sobre, cara, as empresas ela tem que fortalecer muito o caixa de novo, né? Porque não dá para você ficar fazendo investimentos, você pensar em aquisições com a taxa de juros que nós temos. Acho que esse ano é um ano de todos sermos eficientes, não só o agricultor, mas também as nossas empresas aí, pensar muito em fortalecer o caixa, porque você for para o mercado com o risco que nós temos, né, e com essa taxa de juros, temos que ser muito criterioso. E aí o papel de vocês vai ser muito importante nisso, né, porque não só no papel de falar não, mas também no papel de trazer todos esses dados que vocês têm para ajudar na tomada de decisão.
Eu acho que tem engenharia de financeira no produtor e tem engenharia financeira na revenda também, né? Assim, como é que você vende fertilizante a prazo do balanço pagando 1,6 ao mês num Yeah. produto que a margem é baixinha? Não dá, mas por outro lado, você não vendeu fertilizante, o cliente não compra os outros produtos, né? E como é que a gente arruma um mecanismo de financiamento de fertilizante que a revenda possa receber à vista e que a taxa ainda funcione para o produtor? Eu acho que no final a capacidade de montar essa engenharia financeira vai permitir com que as revendas blindem melhor o caixa, né? Yeah. E acho que esse é o desafio que a gente vê para frente e tudo. E Pessoal, a gente. Oi. o importante aqui, Luiz, eu até, né, estamos chegando no final, mas assim, eu vejo muito, a gente vem muito do agro, né? Eu como CEO, e o que eu esperava muito da área de crédito, né, na área financeira. Cara, eu precisava muito da área de crédito que fosse o fiel da balança, né? Eu preciso de caras de crédito que fala não, que ajuda, né? E por incrível que pareça, precisa, porque eu sempre fui um cara muito mais arrojado, muito mais visionário, então eu precisava de uma área financeira que falasse não, mas que viesse falar não com dados e com propriedade. Não falar não pelo simples fato de falar não. Para falar não, por fato de eu não preciso de uma área financeira robusta, eu não preciso de dados. Mas quando vocês vêm para falar não, cara, que venha com dados, que venha com os processos claros. Então, acho que para mim, né, além do conhecimento de financeiro, além do conhecimento, né, tributário para nos ajudar em algumas escapatórias, vale muito a habilidade, né, principalmente a habilidade de comunicar, a habilidade de se interagir com o time, a habilidade de você ter empatia, né, de você entender também que o comercial tem uma dor que é de cobrança, mas você tem uma dor de ajudar ele. Então, você vê que para mim o profissional do futuro vai ser, cara, vai ser muito mais aquele que entende de gente, que tenha relações transparentes e que use os dados muito mais para ser um suportador, um apoiador e um tomador de decisão. Aquele cara, né, que só acha que só o conhecimento técnico vai levar ele a ser um CFO, que vai levar ele a ser um gerente, para mim esse cara não vai. Porque o que vai fazer ele se mover numa organização é a habilidade que ele tem de se interagir com pessoas. E a área financeira, né, a gente sempre fala assim, a área financeira ela é o cérebro da organização, né? Ela tem que saber que movimentos que vai dar, aonde tem que ir, E aonde não tem que fazer. comercial é o coração, né, Renato? O comercial, cara, o comercial é o coração e a mão. Nós sabemos que sem a área comercial não existiria a nossa empresa. Então, o que nós É temos que isso aí. fazer? Eu acho que a área financeira tem que ser muito a área junto com, né? Eu sempre falo que o CEO ele tem que ser o puxador da organização. O CEO é aquele cara que tem que fazer a organização sonhar o sonho dele. Mas para você sonhar o sonho dele, você tem que ter, cara, um cérebro que te ajuda. Um cérebro que te fala, que ajuda a falar não, que ajuda você a entender o agricultor e que ajuda você a entender a força comercial. Então eu falo assim, a principal habilidade, a principal atitude que eu acredito muito que vocês devem pôr é que é essa habilidade de escutar as pessoas, de ter empatia, de ir para o campo e escutar o seu cliente, de ir para o campo e vocês têm um cliente tanto a área comercial quanto o agricultor, e você tem que medir isso, e você sabe que existe um negócio que muitas vezes a área comercial ela trabalha mais para o cliente do que para a empresa. Então vocês têm que serem esse entendedor de gente. Quanto mais vocês tiverem a habilidade de usar tudo que vocês estão criando de dados, cara, para ajudar a tomar decisão, para ajudar a fazer processos mais fáceis, né? Para que os caras tenham mais tempo ao cliente. E quanto mais vocês consigam ter soluções personalizadas e diferenciadas para cada um, o segredo do sucesso para mim está aí. Legal demais. Vamos caminhando para encerrar, né? Nós já aproveitamos do seu tempo demais aqui, Renato. A gente tem Não, eu mais. fico o tempo inteiro aqui, pode ficar tranquilo. A gente tem mais 10 minutinhos. É, cabe mais uma pergunta, pessoal. Alguém quer mandar? Senão eu mando a pergunta minha aqui. Então, pode ser eu. Então, vamos lá. A gente. A gente vê esse desafio para os jovens profissionais, né? Montando os times de crédito nas empresas, se organizando. É, e
E aí tem essa relação com o comercial, né? Assim, a empresa precisa de um time de crédito que faça conta, que fale não, que consiga organizar, mas que também consiga ser pró-negócio, né? Assim, ajudar a empresa a vender e tudo. Como é que é a melhor forma do nosso analista de crédito que está começando a carreira agora, que está se organizando, encarar um vendedorzão lá e conversar com ele sobre o problema? Você tem alguma dica sobre o posicionamento mesmo? Qual a melhor forma de abordar? Qual linguagem? Qual, qual o melhor jeito de fazer para a gente encerrar? E depois a gente encerra. Luiz, para mim, cara, esse é o principal. Para mim, o principal ponto aí é a atitude. Né? Eu acho que a atitude que você passa não adianta ir com achismo mais. Eu acho que nós estamos vivendo um mundo que ninguém mais quer tomar decisão baseado em intuição, baseado, pô, eu acho que esse cliente. Cara, vai com dados. Então, pô, você chegou na revenda, cara, quais são os clientes que você atende? Que tipo de cliente você tá? Né? Quanto mais você extrair dados desse cliente, mais você vai conseguir falar com a força comercial com propriedade. Quanto mais conhecimento que você tem do agricultor, quanto mais você ajudar a força comercial, porque muitas vezes, cara, eu te falei, cara, a maioria dos vendedores sai na segunda-feira, sai com a pastinha embaixo do braço, sem planejamento e vai batendo porteira. Imagina se a área de crédito fala, cara, vai essa semana aqui, nesse cliente ABCD, que o cara recebeu a conta da Cargill. Ele está com dinheiro, ó, você pode oferecer condição à vista para ele, né? Você pode falar, pô, ele tá capitalizado lá, vai lá e mata um pedido à vista que ele está com dinheiro, dá uma melhor solução para ele. Ou vai nesse, né? Imagina quanto que você poderia ajudar e quanto você poderia enriquecer a conversa se você fosse. Se a gente parasse de ir pelo achismo e do que nós acreditamos, se a gente fosse com dados. E a grande vantagem hoje é que nós temos dados, né, cara? Imagina, pô, nós somos numa época, né, Luiz, que pô, os sistemas eram em Excel, cara. Era assim que a gente tomava decisão, que não tinha nada, você tinha que ficar fazendo. E eu sempre falava, cara, o Excel, o duro do Excel é que tem algum cara atrás do Excel que muda as linhas lá. Ele não é automático. Hoje não tem. Então, vá com propriedade, né? Vá com serenidade, vá com empatia, mas vá com essa atitude de empreender e saber que você pode ajudar e muito. Eu vejo a área financeira, a área de crédito, cara, como um grande ajudador. Porque pior do que não vender é você vender e não receber. É melhor não vender do que você vender e não receber. E vocês têm que ser esse fiel da balança. Então, vai com dados, analisa, conheça os clientes. E hoje é fácil, né? Hoje eu falo assim, pô, a maior distribuição que eu tinha 3.500 clientes. Se tiver cooperativa aqui, a cooperativa, cara, a maior cooperativa do Brasil deve ter 60 mil clientes. Você não bate, né? Como que nós podemos trabalhar nisso para fazer essa personalização e conhecer? Acho que se a gente conhecer o cliente, conhecer o negócio do cliente, ter dados, nós conseguimos ter a força de vendas, dar para a força de vendas as melhores ferramentas. E quanto mais a força de vendas ter ferramenta, mais ela valorizar o seu trabalho. Você quer um exemplo claro, cara? Por que o vendedor odeia CRM? Cara, toda empresa investe pra caramba em CRM. Todo mundo põe uma puta grana no Salesforce. Só que não vê que aquilo é difícil para o vendedor. O vendedor põe todas as informações lá, mas não tem nenhum cara que fala, pô, toma essas informações de volta aqui para tomar decisão. E é o que vocês têm que tomar cuidado. Quanto que vocês não estão pedindo de informação do cliente? Quanto que vocês não estão pedindo de burocracia? E estão pegando essa burocracia e não estão deixando para o seu cliente, que é o cara de vendas, mastigado para ele tomar decisão. Quanto mais você fazer isso, cara, quanto mais ele sentir que você ajuda ele no negócio dele, mais você vai se interagir. E quando você conhece tudo isso, vai ser muito mais fácil essa galgada sua nos diversos níveis da organização aí. Legal demais. Você sabe, né? Eu sou fã. A gente já bate bola há algum tempo aí, né? E legal, o Serafim fez de tudo no agro, né? Conhece pra caramba do setor. Já viu a água batendo na bunda várias vezes, né? Vários anos, vários ciclos para trás aí, além desse. Fico feliz demais de compartilhar com essa experiência sua com a gente aqui. Pessoal, então acho que é isso, né? Vamos encerrando. A gente vai depois deixar a gravação disponível para os clientes poderem consultar, quem quiser, e a transcrição. E eu queria agradecer aqui, Renato. Fico feliz demais de ter esse papo com você. Vamos ver se a gente consegue fazer mais vezes. Sim. Se você puder deixar uma mensagem para a turma aí, a gente encerra.
Legal, Luiz. Eu deixei esse Beleza. material, né? Tem um material aí que eu preparei para vocês com conhecimentos, habilidades e atitudes que eu vejo para o profissional do agro. O que eu mais gostaria é agradecer o convite, falar o quanto que eu sou fã, né, da sua primeira empresa, e o quanto que eu sou fã da sua empresa atual, né? Eu sempre quis trazer para as empresas que eu trabalho, porque eu acredito muito em esteira digital, eu acredito muito que em processo, né? Eu sempre falei, a Thaís foi, cara, eu preciso parar que esses caras ficam analisando e vai do cliente. Quanto mais você trazer ferramentas digitais que ajudem o cara do cliente, mais vendas vai fazer. Eu sempre fui daquele cara, quem mais visita, mais vende, quem mais simula, mais vende, e quem mais tem os papéis em dia, vende. É isso que a gente tem que passar. E falar que, cara, o que nós estamos vivendo é um momento de ajuste, né? Eu sempre falo, e lê esse artigo que eu escrevi hoje, quem foi no LinkedIn, leu o artigo, eu falo, cara, nós estamos numa fase de ajuste, e fase de ajuste também é sempre bom, porque eu sempre falo que fases de ajuste são fases de depuração. Você tira os ruins, você tira aqueles caras que se aproveitaram das fases boas para entrar no mercado que eles não conhecem. Eu acho que cabe a nós aqui conhecer melhor, né? Conhecer melhor esse agricultor. Eu sempre falo que meu propósito é fazer do agricultor o herói da minha história aí, e sempre trabalhei em conjunto, muito conjunto com a área financeira, porque eu sempre falei, eu sempre fui o louco da turma. E vocês têm que ser o sensato aí. E boa sorte na carreira de vocês aí. E conte comigo. Valeu, Beleza? obrigado. Obrigada, Renato. Legal. Obrigado, pessoal, pela disponibilidade de vocês. Deixei aqui no chat, para quem não sabe, né, a gente tem aí um curso de formação de profissionais de creche no agro. Seria um prazer aí, né, ajudá-los nessa jornada de desenvolvimento. Para quem ainda não conhece, deixo o link aí para que vocês possam conhecer um pouco mais da jornada de capacitação. E, mais uma vez, Renato, muito obrigada pelo seu tempo e todo mundo que esteve aqui conosco durante essa 1h30. Um abraço, Legal. pessoal. Tchau, Até Thaís. mais. Tchau, Luiz. Parabéns aí pelo trabalho. Obrigado. Tchau, abraço. Tchau, pessoal. Até mais.